Nós estamos ministrando sobre uma visão ampliada de evangelismo pessoal. Estamos vendo 5 propósitos de Deus para a igreja. E nós já vimos que toda vontade, plano e propósito de Deus convergem para uma única pessoa. E se você entender isso, vai realmente fazer uma diferença enorme. Essa pessoa é Jesus Cristo. O texto diz: Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que Ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, fazer com que tudo tenha Cristo como centro. Na dispensação da plenitude dos tempos, é quando Jesus veio. Todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ou seja, o plano de Deus é que tudo tenha como centro a pessoa de seu Filho. Lá no céu e aqui na terra. E Deus revelou na sua palavra o seu plano, o seu propósito para a igreja. E o que é a igreja? A igreja não é outra coisa senão Cristo aqui, hoje. Esse é o plano de Deus. E todo o propósito de Deus que Ele tem para Jesus deve ser realizado através da igreja. Agora, não é a igreja cada um no seu canto. É a igreja como um corpo que não se divide, um corpo que cada um não faz o que quer, mas faz o que é ordenado pela cabeça ou pelo cabeça desse corpo, que é Cristo. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus predestinou a sua igreja para executar todo o plano que Ele tem para Jesus através da igreja. É por isso que, por estar ligada a Cristo por meio de uma aliança de sangue, a igreja está diretamente envolvida em toda vontade, plano e propósito de Deus. Nós estamos vendo 5 propósitos de Deus para a igreja. Primeiro, sermos e vivermos para o louvor da sua glória. Segundo, sermos santos e irrepreensíveis diante dele, aperfeiçoados na sua palavra. Terceiro, sermos a expressão da vida de Cristo por meio da unidade do seu corpo, que é a igreja. Quarto, sermos a expressão do amor de Cristo através do seu corpo, a igreja. E o quinto propósito é tornar Cristo conhecido ao mundo através do seu corpo, que é a igreja. Nos 4 primeiros propósitos, a ênfase é no ser. Sermos e vivermos para o louvor da glória de Deus. Sermos santos e irrepreensíveis diante dele, aperfeiçoados na sua palavra. Sermos a expressão da vida de Cristo por meio da unidade do seu corpo, que é a igreja. Sermos a expressão do amor de Cristo através do seu corpo, que é a igreja. Sermos e vivermos os propósitos de Deus para o corpo de Cristo, a sua igreja, vai despertar nas pessoas o interesse delas por Cristo. Se elas não puderem ver Cristo em nós, elas não vão ter nenhum interesse em conhecer a Jesus. Mas
se elas puderem ver Jesus em nós, elas terão interesse em saber mais sobre quem é Jesus. Por isso, o quinto propósito é tornar Cristo conhecido ao mundo através do seu corpo, a igreja. Então vejamos. Atos 1:4. O texto diz assim, depois... Bom, o texto não diz assim, mas... Não, sim, esse é o texto literal. Depois da sua ressurreição, enquanto comia com seus discípulos, Jesus lhes deu uma ordem. Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Então a ordem é para que eles não saíssem de Jerusalém, permanecessem juntos em Jerusalém e que esperassem a promessa do Pai que eles já tinham ouvido de Jesus. E essa promessa deveria ser cumprida na cidade de Jerusalém. O propósito inicial de Deus para a igreja começaria em Jerusalém. Jesus também deu aos seus discípulos uma promessa. Ele disse no verso seguinte: João, na verdade, batizou com água ou em água, mas vocês serão batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. João, na verdade, batizou em água, mas vocês serão batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Deixe-me dizer uma coisa. A tradução que eu uso normalmente traduz batizou, João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Eu acho que é isso que diz aí. Dentro de poucos dias. Mas existe uma outra forma de traduzir. João batizou em água, mas vocês serão batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Qual a diferença? Com pode ser com um pouco de água. Agora, batizados em água significa imersos na água. E por que que podem ser? Por que que as traduções podem ser uma ou outra? Porque o pronome que é usado, pronome não, a preposição que é usada aqui permite o uso de ambos os termos. Mas o que mais se coaduna com a palavra batismo é batizado em água ou batizado no Espírito. Porque a palavra batizar significa imergir. E você não pode imergir a não ser em água e na água. E você não pode ser imerso com o Espírito, você tem que ser imerso no Espírito, porque a palavra batismo significa ser imerso. É algo que é introduzido, é encharcado, é tomado de água ou do próprio Espírito Santo. Então, nós vamos fazer essa distinção. Agora, por que a maioria das traduções traduzem com? É porque isso busca alcançar todas as denominações para não haver problema. Mas eu gosto de enfatizar, porque nós cremos naquilo que diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus usa a palavra batismo, e batismo é imersão. Jesus também deu aos seus discípulos, eu digo isso porque tem gente que batiza com água, é só joga um pouquinho de água assim. Se você tem uma origem católica, ou mesmo
ou mesmo episcopal, ou mesmo luterano, uma igreja luterana, eles batizam crianças, batizam com água. Mas esse não é o verdadeiro sentido da palavra batismo. Batismo é uma palavra grega que significa imersão. E não pode haver imersão, como eu já disse, a não ser que alguém seja encharcado, colocado inteiramente dentro de água. Bem, os discípulos de Jesus então lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Vejam, os próprios discípulos de Jesus e de resto toda a população de judeus esperavam um Messias que viesse a trazer uma libertação política do domínio do Império Romano. Israel não era uma nação livre nesta ocasião. Ela fazia parte de várias províncias do Império Romano. Tinha o domínio do Império Romano, estava sujeito ao Império Romano. Então, eles esperavam um Messias que viesse realmente a reinar em Israel, e que Israel fosse uma nação independente, como é hoje. Mas Jesus não veio na condição de Messias, na condição de o enviado de Deus, o ungido de Deus, para trazer esse tipo de libertação. Ele veio para nos libertar do poder das trevas e nos transportar para... Aliás, Deus nos libertou do império, do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção. Isso para usar as palavras de Colossenses capítulo 1, versículo 13. Muito bem. Os discípulos então perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Em que Israel será uma nação livre? E Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Então, o que Jesus disse: olha, isso aí não é papo para vocês não. Isso aí não é para vocês saberem agora. Isso aí está no governo de Deus, no tempo próprio, Ele vai fazer o que Ele tem em mente, mas não, em outras palavras, não é isso que eu vim fazer. Jesus estava diante de Pilatos, e Pilatos inquiriu ele quanto a ser ele o rei de Israel. Ele disse: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus discípulos se empenhariam por mim, mas agora o meu reino não é daqui. Então, Jesus não veio para instaurar um reino como pensavam os judeus que ele viria. O Messias viria. E porque ele não veio instaurar esse reino, e porque ele foi à cruz para nos redimir dos pecados, então eles o rejeitaram, porque não podiam pensar num libertador que morresse na cruz. Isso era vergonhoso, isso era uma ignomínia, era algo que eles não podiam aceitar jamais. Mas Jesus repetiu a promessa que ele já havia feito em Atos 1:5, com detalhes. Ele diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus está falando de um poder que eles precisavam receber
E eles receberiam quando o Espírito Santo viesse de uma forma especial. E foi com esse poder, e foi nessa ocasião que teve início a Igreja de Jesus Cristo. Foi quando teve início o que nós hoje conhecemos como a Igreja do Senhor Jesus. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eles receberiam poder, então, não para libertar Israel do domínio romano, mas para testemunharem de Jesus e da sua obra redentora na cruz do Calvário. Até então eles eram medrosos, eles fugiram quando prenderam a Jesus. Pedro não sustentou, não se posicionou diante das inquirições que foram feitas a ele, e ele negou conhecer Jesus por 3 vezes. Judas o traiu, e Judas se perdeu, mas Jesus diz que só Judas se perdeu, os outros discípulos não, e por isso, depois da sua ressurreição, quando reuniu os seus discípulos, ele disse que eles deveriam esperar até que a promessa viesse, e disse que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e eles seriam suas testemunhas. Para serem testemunhas de Jesus, eles precisavam do poder de Deus. Não é algo que eu e você podemos fazer com as nossas próprias forças, porque nós somos intimidados pelo medo, o medo de sermos rejeitados, de sermos... o medo que eu creio que impera mais em falar de Jesus para alguém é porque você é induzido pelo inimigo a pensar que ninguém quer Jesus. Você é induzido a pensar que as pessoas vão rejeitar a mensagem, vão rejeitar você. E você não quer isso. O homem natural, o homem carnal, não quer ser rejeitado, ele quer ser acolhido, ele quer ser aceito. Então, ele não quer problemas, ele quer vive a vida dele em paz e quer estar bem com todo mundo. Então, para isso, ele então murcha a orelha, ele é capaz de fazer qualquer coisa para salvar a sua pele. Para poderem testemunhar de Jesus e se exporem de uma maneira como eles viriam a se expor, era necessário revestimento de poder. E Jesus promete que eles receberiam esse poder e que eles seriam suas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e depois até os confins da terra. Então, depois de dar as últimas instruções para os seus discípulos, Jesus subiu ao céu. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, estou lendo Atos 1:9. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. E lhes disseram, na realidade são 2 anjos, né? Na figura de homens. Eles disseram aos que estavam ali olhando para o céu, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas?
esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Então, enquanto Jesus subia, 2 anjos se puseram ao lado deles e disseram que, olha, como ele está subindo, como ele subiu, vocês vão ver quando ele voltar. Então, o que os apóstolos fizeram? Então, os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Não é Judas o que traiu Jesus, é outro Judas. Então, o texto diz que a distância até a cidade é 1 quilômetro, cerca de 1 quilômetro. Naquela época, o Monte das Oliveiras ficava fora da cidade de Jerusalém. Hoje faz parte da cidade como um todo, não é? Mas os versos 13 e 14, eu vou reler parte do 13. O texto diz que Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago, todos estes perseveravam unânimes em oração. E não eram só eles, o texto diz com as mulheres que sempre acompanharam Jesus, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, todos estes estavam juntos em oração. Os irmãos talvez se lembrem, quando nós falamos sobre o jejum, já há bastante tempo atrás, nós vimos que Jesus disse que enquanto o noivo estivesse com eles, não era coerente eles estarem jejuando. Isso porque os discípulos de Jesus tinham sido questionados o porquê deles não jejuarem como os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus. Jesus disse que não era coerente eles fazerem isso. O próprio Cristo estava com eles. Enquanto Cristo estava com eles, eles não tinham que jejuar. Mas diz que quando o noivo fosse tirado, então eles jejuariam. E agora eles estão orando. Eles estão buscando o Senhor. Então todos estes, depois que Jesus subiu aos céus, eles perseveravam unânimes em oração com as mulheres. Então, se você deseja realmente testemunhar de Jesus e sabe que você é um medroso, que você não tem coragem e que você é incapaz de fazer isso, e eu quando digo você, eu aponto para mim também, não pense em vocês que eu sou corajoso, não. Não pense você que os mesmos medos e toda a insegurança que o diabo procura colocar dentro de mim, de você, na nossa mente, para que a gente não saia do lugar, para que a gente não fale de Jesus, você precisa entender que o revestimento de poder requer oração. E é isso que a igreja fez, os discípulos de Jesus fizeram. Eu estou ouvindo uma conversa e eu não sei de onde ela vem, mas eu creio que ela não deve acontecer. Então, é importante nós entendermos que para vencer o medo, para vencer a incapacidade que eu e você temos,
nós precisamos de revestimento de poder. E o revestimento de poder vem pela oração. Como é que eu oro? Pai, eu sou medroso, não tenho coragem, eu tenho medo, eu tenho dificuldades, eu não me sinto capaz. Interessante, é a mesma coisa que eu sinto. Mas eu coloco isso diante de Deus. E não é só para isso não, é para estar aqui falando com vocês também. É para fazer a obra de Deus. Por isso nós precisamos orar, gente. E eu deixo aqui uma boa dica para você e a sua célula, que vocês se proponham a buscar o poder, revestimento de poder do Espírito para vocês testemunharem de Jesus. Porque se você não fizer isso, não vai vir, não. Poder, olha, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Paulo recomenda na Epístola aos Efésios, capítulo 6, versículo 18, orem em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica. Não. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto perseverem, vigiem com toda oração e súplica por todos os santos. Então, é algo para você. Ele enfatiza lá orar, 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 com todo tipo de oração e súplica. Nós temos que orar uns pelos outros. Eu sei que muita gente chega aqui e não gosta de orar. Aliás, nunca vi falar que alguém gostasse de orar. Só quando você aprende a ter, através da oração, comunhão com Deus. E a oração é algo que as pessoas fazem quando sentem que precisam. E só não ora quem acha que não precisa orar, porque não precisa de Deus. Agora, eu oro. E por que eu oro? Porque eu preciso dele. Ele me chamou para fazer a obra dele. Ele me chamou para pregar. Ele me chamou para fazer tudo aquilo que eu não posso fazer por mim mesmo. E eu preciso de orar. Orar para mim é igual beber água, é igual respirar. Não há como fazer a obra de Deus, seja a coisa mais insignificante, abrir e fechar uma porta. Seja fazer aquilo que todo mundo faz. Se você estiver servindo a Deus e fazendo isso para servir a Deus, você precisa orar. Porque senão o inimigo vai encontrar um jeitinho de atrapalhar a obra de Deus. Porque esse é o papel dele. E nós precisamos de revestimento de poder. A palavra de Deus diz assim, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. E lá no verso 18 ele diz, orem em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Acho que está faltando alguma coisa aí. Mas, então, a oração é essencial. Ele começa o capítulo 10, aliás, o capítulo 6, no versículo 10, ele diz assim,
quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E não há força nem poder de Deus sem oração. Então, vamos entender isso e vamos buscar, vamos levar a sério a questão da oração. Eu sei que muita gente não gosta da maneira como nós oramos aqui, você pode orar como você quiser. Eu sempre digo para as pessoas, olha, você pode vir e aqui você ora como você quer. Põe as suas palavras, ore do seu jeito. Ali está aquilo que nós precisamos. É aquilo que eu, como pastor, vejo que a igreja precisa. Estou aberto a sugestões quanto aos pedidos. Agora, como você ora, é uma questão sua, pessoal. Agora, você tem que orar. Não é porque tem que orar. Ninguém é obrigado a orar, mas ora quem tem juízo. Se você é de Deus e pertence a Deus, está no mundo que é do diabo. Quando eu digo que o mundo é do diabo, a Bíblia diz que sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, nós estamos num mundo que o homem, lá no Éden, entregou nas mãos do diabo. Então, ele tem nas mãos dele todos aqueles que ainda não têm Jesus. E além do mais, existem forças espirituais do mal que vão o tempo todo fazer tudo para você não fazer aquilo que Deus quer que você faça. E ele vai procurar criar encrenca em todo lugar para você desistir, desanimar, para você voltar atrás, para você perder o ânimo. Uma das coisas que eu peço continuamente a Deus é que Ele me dê ânimo. Porque muitas coisas se levantam para que eu desanime. Eu preciso ter ânimo, preciso ter motivação, preciso ter propósito, preciso perseguir esse alvo. E não é algo que eu tiro de letra, não. Não tiro mesmo. É luta constante. E a guerra é constante. Então, é preciso que nós nos conscientizemos disso. Eu mandei ontem para vocês um vídeo de alguém contando como é e como vivem os cristãos lá na Etiópia. Olha, se você não viu, você está perdendo tempo. Se você viu, você sabe que a gente fica com vergonha quando a gente vê o que eles estão passando lá. Agora, eles vivem debaixo de perseguição e quando alguém tem coragem de professar a sua fé, ele muitas vezes é executado, porque professou a sua fé. E nós não temos isso aqui, esperamos que não venha para cá, essas coisas não aconteçam aqui, mas corremos o risco de ter isso aqui. E eu não sei de você, mas eu tenho orado bastante pelo nosso país. E se você não ora, está passando a hora de você orar. Existe uma movimentação que não é só de caráter brasileiro, mas no mundo inteiro. Para quase que eu tenho a impressão que existe uma preparação para o governo do anticristo aqui no mundo. Mas não ousaria dizer mas as coisas caminham para esse rumo. E nós precisamos orar muito pelo nosso país. A questão que precisamos perguntar, Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então,
Nós temos uma atmosfera que caminha para isso. Existe uma tendência de liberação dos costumes mundanos, de práticas iníquas, perversas e más, de incremento à imoralidade, de incremento à destruição da família. E então nós temos que estar com os olhos abertos e clamar para que Deus ponha a mão. Agora, se isso faz parte do propósito dele, também vai acontecer. Mas o fato é que eu e você, a Bíblia recomenda que eu e você devemos orar para que nós vivamos vida tranquila e mansa. Nós devemos orar pelas autoridades. Eu não concordo com a autoridade, eu não quero nem entrar nesse detalhe. Eu só quero dizer que cabe a mim e a você orar por elas. Quer eu goste, quer não. Quer eu me agrade, quer não. Eu tenho que orar. Porque é isso que a Bíblia diz. E se você quer, o texto está lá, em 1º ou 2º Timóteo, acho que é primeiro. Se não for primeiro, é segundo, então eu vou ver onde é. Não, é 1 Timóteo capítulo 2. Antes de tudo, peço que se façam súplicas e orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, nós precisamos orar. Pois bem, capítulo 2, verso de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, a promessa se cumpriu pela primeira vez no dia de Pentecostes. 50 dias depois da ressurreição de Jesus. Depois que Jesus ressuscitou, ele ficou 40 dias sobre a terra. E ele subiu aos céus no 40º dia e prometeu que a promessa viria. Eles permaneceram em oração durante 10 dias e no dia 50º, depois da sua ressurreição, o Espírito foi derramado como nunca antes fora. E aqui fala em línguas de fogo e fala também que eles receberam a capacidade de falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. No caso aqui de Pentecostes, eles falavam numa linguagem que outras pessoas que estavam lá compreendiam, e eles mesmos não sabiam o que estavam falando. Aqui nós temos uma característica, eu não vou entrar em detalhes porque não é o meu propósito, senão eu vou perder tempo. Perder tempo é o modo de dizer, né? Aqui não é o dom de línguas de quem foi batizado no Espírito. Aqui é o dom de falar em outras línguas
levando a essas pessoas uma mensagem. Mas eu não vou entrar em detalhes agora. Mas o fato é que talvez a gente fale disso de noite, em alguma ocasião da mensagem. Mas o fato é que eles falaram em outras línguas, existiam ali pessoas de todas as nações que tinham vindo para o dia de Pentecostes. Era uma festa que atraía gente de todos os lugares. E cada um os ouvia falar na língua de onde ele era. Então, é isso que aconteceu aqui. Muitos querem ser revestidos do poder do Espírito para falar em outras línguas. Olha, eu não sou contra, não. Agora, a motivação não deve ser essa, não. Isso vem no pacote. E eu falei em línguas depois de 10 anos que eu já tinha sido batizado no Espírito. Mas eu fui batizado 10 anos antes e não falei em línguas esse tempo todo. E eu não quero entrar em detalhes sobre isso agora, porque o nosso assunto não é esse. Mas falar em línguas é apenas um detalhe. Mas o propósito principal, Jesus já havia explicado. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês. E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O poder é para testemunhar de Jesus. Se você falar em línguas, que fale à vontade, você e Deus. Não se fale em línguas durante o culto. Se você falar, tem que ser no momento que está todo mundo orando numa só voz e ninguém vai perceber que você está orando em línguas. Até porque para orar em línguas você não precisa falar nada, você pode balbuciar e ninguém vai ver. Né? Você não está ouvindo nada que eu falo. Porque é algo entre você e Deus. A língua só deve ser falada na igreja se houver intérprete. Do contrário, é só uma experiência sua com Deus, é edificante, edifica você e só você. Eu creio que acrescenta bastante a sua vida, a sua experiência com Deus, mas é uma coisa entre você e Ele. Você vai dizer, já vi tanta gente... Eu sei que tanta gente faz tanta coisa que a Bíblia diz para não fazer. Você deve falar no ambiente próprio para isso, senão, porque a Bíblia no capítulo 14, 1 Coríntios, diz que você fala e o outro não entende, porque nem você entende o que você está falando. Atos 2, 14 a 36. Bom, depois que o poder veio, nestes versos nós encontramos, eu estou falando de 14 a 36, eu não vou ler estes versos. Mas nesses versos encontramos o testemunho que Pedro deu à multidão que se ajuntou quando ouviram-nos falar em outras línguas, onde todos perceberam que algo diferente estava acontecendo ali, porque cada um ouvia na sua própria língua aquilo que era falado ali por eles, e que eles mesmos não estavam nem entendendo. Bem, então, nós temos o registro dos versos 14 ao 36 do testemunho que Pedro deu para aquela multidão. E foi um testemunho dado no poder do Espírito. As últimas palavras dirigidas à multidão que se ajuntou em torno dos discípulos de Jesus foram essas. É assim que ele encerrou a mensagem dele. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa
de que a este Jesus, que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Olha, vocês mataram, ele vai descrever isso na mensagem, vocês mataram aquele que era nada mais, nada menos do que Senhor e Cristo. Isso para dizer em poucas palavras. Quando ouviram isso, diz o verso 37, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? É como se a ficha tivesse caído e eles viram, olha, fizemos uma grande bobagem, matamos aquele que Deus enviou. E agora, o que é que a gente vai fazer? Caíram em si os que ouviram a mensagem, entenderam a mensagem, se deixaram persuadir. Não foi toda a população, foram os que estavam ali. Que faremos, irmãos? Então, veja a resposta de Pedro. Arrependam-se do mal que vocês fizeram, do pecado de vocês, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Está falando do batismo nas águas, para a remissão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito. Então, se vocês se arrependerem e se deixarem batizar nas águas em testemunho da sua fé em Jesus Cristo, vocês terão os pecados perdoados e vocês receberão o dom do Espírito. Pedro explicou ainda a razão da sua resposta, porque a promessa é para vocês. Não é só para nós, é para vocês que estão nos ouvindo, que estão me ouvindo. É para os seus filhos, é para os que ainda estão longe, e esses estão longe é uma referência a nós que vivemos hoje. Isto é para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Ou seja, todos aqueles que vierem a Deus pela fé em Jesus Cristo. Então essa promessa é para todo mundo. Não é para privilegiados, ninguém. Você é salvo pela graça por meio da fé. Você recebeu a salvação quando você estava no seu pecado. Agora você não tem que permanecer no pecado. E se você creu em Jesus, você tem também o direito de receber esse poder, esse revestimento, para testemunhar de Jesus. Porque a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que ainda estão longe. Isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Então a promessa é para você também. A promessa é para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. E o texto diz, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvem-se dessa geração perversa. Foi uma mensagem para que eles se convertessem a Jesus. Qual foi o resultado do testemunho de Pedro, depois de ser revestido do poder do Espírito? Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Conclusão. Você também pode ser revestido do poder do Espírito, para você testemunhar de Jesus. Um dos pré-requisitos básicos para que você e eu tenhamos nossas orações respondidas é que a nossa oração deve ter como base a palavra de Deus. E o que foi que Pedro disse? Olha, a promessa é para vocês, é para os seus filhos, é para todos que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Então é para você. É para mim, é para todos nós. E Jesus mesmo fez a promessa. Então, que tal, mais uma vez eu digo, você e as suas células se mobilizarem para pedir a Deus revestimento do poder do Espírito. Até que venha
É algo para você pedir até que aconteça. Eles esperavam 10 dias, eu não sei quantos dias você vai ter que esperar, ou se não vai ter nem que esperar. Jesus disse que, falando sobre o novo nascimento, que é uma outra coisa, né? Mas ele disse assim em João, capítulo 3. João 3. O vento sopra onde quer. Versículo 8. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Da mesma forma, nós não sabemos quem vai ser o próximo a ser revestido. Não sabemos se vai haver um sinal exterior ou não. Se você vai falar em línguas ou não. Se falar amém. Glória a Deus por isso. Se não falar, amém também. Receba pela fé, busque, creia e vá. E fale de Jesus. Deus faz a parte dele se nós fizermos a nossa. A nossa é pedir. Pedir e lhe será dado. Mateus, capítulo 7, eu acho que eu vou parar de usar essa Bíblia, vou usar, mas é o celular mesmo, porque parece tão difícil achar os textos da Bíblia agora. É uma demora incrível. Mateus, capítulo 7, 7. Peçam e lhe será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate a porta será aberta. Lucas 11. Meu tempo já foi para o brejo, o que eu queria fazer, não sei se vai dar, mas acho que eu preciso dizer isso para vocês. Lucas 11, versos 9 e 13, porque aqui diz a mesma coisa, mas versículo 9, 11 e 9. Por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho, se lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Se você é crente, você já tem o Espírito, mas nós devemos orar para que sejamos revestidos de poder.